Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ao texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Vamos ler 3 versículos, a partir do versículo 6. Estamos em uma escola, nós vamos tentar traduzir 3 expressões aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Enquanto os irmãos estão vindo, outros estão achando o texto. Agradecer ao pastor Luciano, muito obrigado pelo convite. Me senti assim bem feliz. Eu lhe tenho como amigo, tenho sua família. E sou lembrado do meu nome. Muito obrigado. Coração, seu filho, Robson. O tratamento que a gente recebe aqui é muito bom. Tratamento com excelência. Deus abençoe o Senhor, dando saúde. Inclusive, eu vou apresentar hoje o lançamento e o Senhor fez aqui uma dedicatória bem aqui, está o seu nome. Então, eu vou vender esse livro aqui só porque tem o seu nome aqui atrás, viu? Mas é. Pastor Benilson, meu amigo, todos os pastores, pastor Jaime. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Quem achou, diga eu achei. Preste atenção. Paulo descreve assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só o verso 6 e o verso 7. Amém? Tome seu assento. Tome não, né? Porque é difícil tomar um assento, não é? É melhor sentar-se, né? Não dá para passar o assento, né? Meus irmãos, eu preciso da atenção de todos, porque nós vamos estudar algumas expressões e alguns verbos no grego que perpassam esses 2 versos. Só a guisa de introdução, todo mundo sabe que nós temos aqui as últimas palavras de Paulo, são os seus últimos escritos, não é isso? São os seus últimos momentos. Aliás, toda a vida de Paulo resume-se nesses versos, a partir do verso 6, ele se desnuda, ele se declara, ele se mostra, e ele realmente começa a corrigir algumas coisas. Ele não aceitava Marcos, mas passa a aceitar. Então Paulo vai se curando, porque o tempo da partida está cheio. Paulo está preso. E biblicamente nós encontramos Paulo preso em 2 ocasiões. Existem algumas pessoas que tentam colocar 3 prisões na vida de Paulo. Eu ainda não consegui achar a terceira, mas 2 eu consegui achar. A primeira prisão que Paulo sofreu nós chamamos de prisão domiciliar. E é essa prisão domiciliar que o texto diz que ele é protegido por uma guarda pretoriana. Pretor, no grego, significa filho de reis e de senadores, melhor dizendo, que aspiravam ao trono. Só que nessa prisão, na primeira prisão de Paulo, ele deixa claro que ele vai sair. Ele diz: estou preso, mas a palavra de Deus está solta e já eu vou vê-los. E nessa primeira prisão ele produz 4 cartas. Carta aos Efésios, Colossenses, Filemon e Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Então ele produz 4 cartas, mesmo preso, mas ele sempre dizia: preso ele, mas a palavra de Deus não está presa. Só que nesse momento aqui nós temos a segunda prisão de Paulo. Ele já está em Roma
O texto diz, a partir do verso 16 em diante, que ele já foi condenado, porque ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Então ele já foi condenado, ele seria decapitado pelo déspota chamado Nero. E nessa segunda prisão definitiva, ele dá indícios que ele não vai sair, diferente da primeira prisão, e ele dá indícios que ele vai sair. E nessa segunda prisão, ele começa a corrigir algumas coisas, começa a aconselhar novamente o seu filho na fé chamado Timóteo, e começa a se revelar. Aí eu comecei a estudar algumas expressões proferidas por Paulo que me chamam a atenção. Por exemplo, a primeira delas é essa palavra libação. Diga comigo, libação. Não, só os bíblicos. Diga libação. Paulo diz: já estou sendo. A ideia do grego não é que Paulo estava sendo naquele momento, porque o verbo passivo está no passado. Paulo está dizendo que ao longo do seu ministério, ele derramou-se como libação. Ele ofereceu a Deus uma libação. E é interessante que tanto no latim, libarium onyx, e tanto no mundo pagão, no mundo judaico, a palavra libação tem o mesmo significado. Eu vou resumir aqui, porque o tempo é maravilhoso, mas ele precisava de quase um dia para a gente lidar com isso aqui. Porque quando Paulo diz já estou sendo, ele está usando um termo do Velho Testamento. E na lei de Moisés existem vários tipos de libações, mas eu só quero destacar uma para você entender a razão por que Paulo diz que ele é uma libação. Por exemplo, uma das vertentes do hebraico para libação, libarium onyx, significa pegar o animal, cortá-lo em partes. Pega-se o animal, corta-se em parte o animal, e depois, pastor Cruz, derrama-se uma farinha. Eu vou usar o termo farinha, mas eles não sabem que é farinha. Eu vou usar o termo que é um termo muito nosso. Eles derramam uma farinha em cima do animal que está cortado em partes. E depois eles pegam azeite, não é? Já foi bem trabalhado essa noite aqui. Eles pegam o azeite e derramam o azeite em cima da farinha. Automaticamente, o óleo do azeite ninguém detém. Deu para entender? O óleo batendo na farinha, ele o quê? Ele se espalha. Porque ninguém detém o azeite, ninguém detém vento. Só o presidente Dilma que queria guardar vento, mas não conseguiu, né? Então ninguém detém isso. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Mas quando o azeite bate na farinha, sobe um odor, um cheiro tão agradável, porque aquele sacrifício não é para o sacerdote, aquele sacrifício é para as narinas de Deus. Aí quando batia o azeite na farinha e melava o animal cortado em partes, subia daquele sacrifício um cheiro tão agradável que as narinas de Deus funcionavam. Então quando Paulo diz já estou sendo derramado como libação, ele está dizendo que viveu todo o tempo do seu ministério produzindo um cheiro agradável para Deus. Porque se o ministério que nós temos não focar e não aguçar as narinas de Deus, não é libação. Mesmo sofrendo, você entrega uma libação. Mesmo chorando, você provoca as narinas de Deus. Então Paulo está dizendo, não agora na prisão, mas desde Atos 9 até hoje, eu estou provocando um cheiro nas narinas de Deus, e Deus tem se agradado. Aí eu comecei a pensar que se o meu ministério não produz esse cheiro bom, é sinal que eu não estou fazendo o que Deus quer. Porque libação é o encontro do óleo com o animal, é o encontro do óleo com a farinha, é uma produção tão maravilhosa que Deus cheira, que Deus se agrada, que Deus quer, que Deus ele fica feliz. Então Paulo está dizendo, olha, vou morrer daqui a pouco, mas eu sempre produzi nas narinas de Deus um cheiro agradável. Então essa é a filosofia do nosso ministério.
é aguçar as narinas de Deus, é fazer Deus cheirar algo bom. Por exemplo, se tu volta no capítulo 2 dessa mesma carta, no versículo 15, há dois verbos no grego que são interessantes. Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como quem? Como obreiro. Aí, primeiro verbo, dogma, aprovado, que maneja, orton no grego, corte. Então Paulo diz: Timóteo, a ideia de aprovado é a mesma ideia de libação. Hoje a ideia do obreiro aprovado é aquele que constrói, que tem igrejas, sem igrejas e tal. Pode ser, mas a minha função como pesquisador da Bíblia é proteger o original dela. Eu luto com isso. No original, quando Paulo escreve, ele não está falando de construção, de obra social, de obra missionária. Não é isso. Hoje o obreiro aprovado tem essas características. Amém, beleza, tá bom. Mas a ideia do obreiro aprovado no original é um obreiro, e o obreiro aprovado não é aquele que constrói, para Paulo. O obreiro aprovado é uma moeda, porque a palavra dóquimo no grego é moeda. Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como um dóquimo, que é moeda, porque no tempo de Paulo as moedas eram iguais, e era muito fácil enganar o comerciante. E o comerciante só vendia alguma coisa não pela moeda, mas pelo barulho que ela produzia. Se ela não produzia um barulho verdadeiro, o comerciante dizia: quer me enganar? Essa moeda não é dóquimo. Mas se a moeda produzia um barulho verdadeiro, ele dizia: aprovado, vou te vender a mercadoria.